mais que ainda tenhamos as imperfeições, né? Mas a benevolência de Deus, a misericórdia é tão grande, que Ele junta muito mais espíritos afins do que espíritos com dificuldades, né? Por exemplo, tem família que são destrambelhados, mas todos são destrambelhados. Então eles têm a mesma sintonia, né? Um quebra uma porta, outro vai lá quebrar a janela, outro derruba uma coisa, outro... mas é a mesma sintonia. Por quê? Porque ali, se você botar uma outra, aquele ali, coitado, ele vai sofrer muito. Então, até nesse momento aí, existe esse tipo de sintonia. Mas sempre a gente tem que pensar que nós somos, eu sempre falo isso aqui, sempre vou falar e vou falar de novo. Nós somos criaturas criadas para o sucesso, para a felicidade. Então o projeto, o fim, o propósito é para que sejamos felizes. Felizes como? No sentido de que você vai gozar de uma vida plena, em que você não vai precisar mais de determinadas futilidades para ter aqueles momentos fugazes de felicidade. Você vai gozar de uma felicidade plena. Por quê? Porque você vai ter a consciência de que somos todos irmãos e você não habita sozinho aquele espaço. Então você vive em comunhão com aqueles seus semelhantes, com os animais, com a natureza, com tudo. Tem uma passagem bíblica que fala justamente do Jardim de Éden, que na verdade aquilo dali é colocado como começo, né? Mas eu enxergo aquilo ali como um propósito futuro, que um dia nós chegaremos ali, naquela situação em que você conviva todos harmonicamente com os animais, com a natureza, né? Então, e você não necessite mais de fazer essas divisões, porque na verdade, todas as divisões que são feitas, elas sempre têm um propósito, toda divisão, ela sempre tem um propósito de tornar mais fraco o ser. Toda divisão, ela visa enfraquecer o ser. Quando você divide as religiões, você quer enfraquecer a fé das pessoas. Quando você divide as pessoas por pensamentos, ideologias, você tende a querer enfraquecer esse ser. Quando você divide por... como é que eu posso usar a palavra mais correta? Por opção sexual de cada um, você também visa a enfraquecer esse ser. Porque se nós pensarmos que o espírito, ele não tem sexo, ora você encarna como homem, ora você encarna como mulher. Então, essas divisões na visão espírita, elas são ridículas, porque elas não visam engrandecer o ser. Você veja que tem religiões que elas se dividem em 3, 4 segmentos e depois ficam se degladiando. E a fé? O que a pessoa faz com a fé? Porque a pessoa está em um determinado local, ela diz que lá é que tem poder, lá é que tem Deus. Será que Deus ele é um para cada religião? Ou será que é um só? Né? Então a gente vê o que acontece hoje, esses conflitos que está acontecendo na faixa de Gaza, é justamente esse tipo de situação, né? Porque você divide. E você vê que tem os bastidores, né? Aí já tem países que estão com interesse, porque ali já não tem mais nada de religião, nem de fé, nem de nada. O que tem ali agora é muito interesse. É um com interesse no que vai ganhar mais na frente, o outro com interesse. Então essas divisões é somente para isso. É um teatro para você enfraquecer e para você ganhar alguma coisa em cima de outro. Quanto mais
seres antissociais, quanto mais seres antissociais que você tem na sociedade, mais bruta é essa sociedade, né? Quanto mais filhos são deixados de lado, quanto mais, lógico que os filhos, eles têm, agora eu vou fazer a defesa dos filhos também, né? Tem que fazer, né? Os filhos têm as suas individualidades e elas devem ser respeitadas, as individualidades, né? Elas devem ser respeitadas. Agora, toda a responsabilidade, toda a liberdade que é dada, ela requer responsabilidade. E quanto mais liberdade, mais responsabilidade. Então, a gente não pode alterar a encarnação de ninguém. A gente não altera. A gente pode orientar, a gente pode amparar, a gente pode acolher, mas você não pode fazer as escolhas. Você não pode escolher a profissão, você não pode escolher com quem casa ou com quem não casa, se casa ou se não casa, você não pode escolher. Por quê? Porque se fosse para nós escolhermos e fazermos isso, nós seríamos deuses. E nós não somos. E as nossas imperfeições, elas muitas das vezes nascem da nossa falta de observar, a falta de percepção, vamos dizer assim, de que todas as pessoas têm pensamentos diferentes e todos os pensamentos têm que ser respeitados. Você pode discordar de um pensamento, mas você tem que respeitar, lógico. Né? Tem que haver também a razão, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, em geral, quando você junta pessoas, espíritos, de pensamentos diferentes, nascem os conflitos. Porém, esses conflitos, eles podem ser abrandados à medida que haja o respeito. José, quando estava no Egito, ele não violou a sua crença, mas ele respeitou a crença dos egípcios. Então, a gente não pode desrespeitar os pensamentos e tampouco as decisões dos outros, mas a gente pode discordar com educação, com calma, né? Acolhendo com fraternidade. E na verdade, meus irmãos, o que mais a gente tem que buscar é a compreensão de que tudo vai ficar bem. Agora a gente tem que fazer a nossa parte. Não adianta você só ir na casa espírita ou na igreja ou em qualquer outro lugar, né? Se você não fizer a sua parte, se você não abrir mão de alguns conceitos, se você não ceder em alguns momentos, se você não ponderar em outros momentos, se você não ouvir em outros momentos, esses espíritos conflitantes, eles vão cada vez mais se degladiar, tá? Porque a gente não apaga um incêndio com gasolina, certo? Então, muito obrigado pela atenção de todos, Deus abençoe.